O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não o peças de volta. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores se emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Então, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Diz o Senhor. Vamos sentar mais um pouco. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e abra o nosso coração ao que Ele quer nos dizer hoje, através desta palavra. Como falei no começo, o centro da mensagem da palavra de Deus é o perdão, a capacidade de perdoar. E o primeiro exemplo é muito claro. Davi está fugindo porque Saul é rei, está caçando Davi com 3.000 homens, está procurando ele num deserto. Olha que muita gente, 3.000 homens, 3.000 soldados, e Davi tinha pouca gente junto com ele. De repente, o exército de Saul para e descansa à noite, seguro. 3.000 homens, quem que vai atacar? Um sono de Deus desce sobre todos. E Davi estava aí perto, entra no acampamento e chega perto de Saul. Poderia matar. É a pessoa que queria matar ele. No norte se fala ou ele ou eu, não é? Isso não é muito bom. Davi também podia falar ou ele ou eu. Não falou isso. Ele não colocou a mão no ungido de Deus. Muito importante isso para nós também. Davi não matou Saul, podia fazer isso facilmente, estava dormindo.
O que ele fez? Ele pegou a lança que estava aí, onde Saul dormia, com o recipiente da água, a bolsa que usavam para guardar a água, para utilizar esta água durante o dia, e vai se afastando, sobe numa montanha, e daquela montanha grita a Saul: Saul, olha, eu podia te matar esta noite, eu não fiz isso seja testemunho que eu não tenho nada contra você. Pensa bem em todo este processo. Davi não matou Saul, Davi não fugiu, Davi quis iluminar Saul, quis mostrar a Saul que estava fazendo uma coisa errada. E conseguiu. Se a gente continuasse mais um pouco esta leitura, nós ouviríamos as palavras de Saul, que grita agora mesmo: eu sei que tu serás o rei de Israel no meu lugar, porque tu tiveste mais temor a Deus, temor de Deus do que eu. Tu tiveste mais sabedoria do que eu. Tu serás o rei de Israel. E, continuando esta leitura, encontramos isso. Este exemplo deve ficar dentro do nosso coração. Toda vez que a gente tem possibilidade de se vingar, toda vez que a gente tem possibilidade de fazer, de tirar satisfação, falaremos nós hoje, lembre-se sempre de Davi. Ele perdoou o seu inimigo, não matou o seu inimigo, respeitou. Falou: ele é de Deus, eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. A vida é de Deus, quem dá a vida é Deus. E Ele que sabe quando está na hora de tirá-la. Não é isso que cabe a nós homens. Então, este exemplo é muito claro. Jesus, no Evangelho, retoma esta consciência, esta corrente de bem. E fala: se vocês querem me seguir, se vocês querem ser meus discípulos, então amem seus inimigos. Faça o bem a quem vos faça o mal. Aí precisa refletir muito bem. Gente, só tem inimigo quem quer ter inimigos. Mas se uma pessoa olha para todo mundo como amigos, como o amigo, ele não terá inimigo. Por exemplo, é o exemplo da família, que vamos chegar lá hoje. É impossível que na família tudo dê certo. É impossível que duas pessoas até que se amam muito, marido e mulher, nunca tenham uma desavença, nunca tenham uma discordância, nunca tenham um desencontro. Compreende? E quando acontece um desencontro, o outro parece o teu inimigo. Mas atenção, porque de repente foi sem querer. De repente foi uma coisa que ele não pensava. Porém, acontece isso. Você não suporta, mesmo no mais profundo relacionamento, e aliás, mesmo nos relacionamentos mais íntimos, é aí que você fica mais ferido ainda. Então você olha para o outro como se fosse o teu inimigo. Mas é só você mudar a tua cabeça e pensar: meu Deus, ele é o meu noivo, ele é o meu marido, ele é o pai dos meus filhos, ele é a pessoa com a qual Deus me uniu. Talvez ele não quis fazer isso. Muda totalmente a perspectiva. Compreende? Muda totalmente a perspectiva. É isso que Jesus quer mostrar e apontar para nós. Jesus quer que a gente construa o amor. E o cimento do amor, o cimento da amizade, o cimento da comunhão, o cimento da família é o perdão. Esta é a verdade das coisas. Como também o cimento do namoro. As fábulas existem somente nos desenhos animados, assim, nos filmes. A vida é difícil, a vida é dura. Aquela frase: viveram felizes para sempre, só existe nas fábulas. Não existe. Daqui a um pouco vou pedir o testemunho. Claro que vamos falar em primeiro lugar, porque vocês querem noivar hoje. Mas se a gente abrisse o capítulo das dificuldades, aí vocês poderiam se consolar bastante.
Mas não vamos falar muito disso, só um pouquinho, porque senão viverem felizes para sempre não dá certo. Né? Tem que saber também o outro lado da medalha. Porém, atenção, irmãos, porque isso vale em qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento. Na Missão Belém, por exemplo, não é diferente. Uma casa de acolhida precisa de muito perdão. Muito perdão. Muito perdão. Porque você tem um modo de fazer, outro tem outro modo de fazer. E de repente, não bate, não se encontra. Compreende? Se você não perdoa ao outro o seu modo de ser e ele não te perdoa, dará choque continuamente, dará briga continuamente, entende? Eu acredito que vocês me entendem, porque eu não tenho tempo de dar 1000 exemplos. Porém, vocês compreendem. Precisa realmente de muito perdão e muito amor. Quando se caminha para o casamento, eu digo, precisa de um voto de perdão. Um voto. Sabe que existe o voto de obediência, o voto de castidade para nós, o voto de pobreza. Os casais têm um outro voto, o voto do perdão. Na verdade, todo mundo deveria fazer este voto do perdão. Eu voto, eu prometo, me comprometo com Deus a te perdoar e também você se compromete a me perdoar. É somente assim que as coisas caminham. Porque, gente, motivos para brigar, acho que não precisa procurar muito. Eles vêm. Então, hoje, esta palavra de Deus, amai os vossos inimigos, significa isso. Olha para esta pessoa que você chama inimigo e saiba que ele é teu irmão, não é teu inimigo. Antes de ser teu inimigo, é teu irmão. E talvez é somente irmão, nem inimigo. É o irmão confuso, o irmão atribulado, o irmão até escravo do pecado. Porque quem é escravo do pecado, comete pecado. Quem é escravo do pecado, comete pecado, faz maldade. E quem faz maldade te fere. Compreende? Então, precisa realmente do perdão. Sem o perdão, não se constrói nada. E o perdão não significa passar um pano quente, sobretudo, passar a mão na cabeça e tudo dá certo. Não é assim, não. Vocês todos se lembram, sem dúvida, o fato de Jesus que recebeu uma bofetada, uma paulada, poderíamos dizer, de um soldado. O soldado não dava carinho, não. Deu uma bofetada daquelas no processo de Jesus. E Jesus que tinha falado, oferece a outra face, não ofereceu a outra face. Aliás, mostrou como oferecer a outra face. Falou para o soldado, por que você me bate? Se eu falei mal, mostra-me. Aonde falei mal? Mas se não falei mal, então por que você me bate? Você compreende que esta frase significa para aquele soldado, pensa o que você fez. Pensa o que você está fazendo. É justo o que você está fazendo? Você entende que Jesus estava evangelizando o seu carrasco? Jesus estava abrindo os olhos ao seu carrasco. Jesus estava preocupado para que esse homem pudesse também se salvar, se arrepender. Esta é a realidade das coisas. Então, a gente não tem um espírito de não violência, que se preocupa só consigo mesmo, não é isso, não. A gente está preocupado que o teu inimigo se torne teu amigo. Não, isso já está no teu coração, porém tem que estar também no coração do irmão. Então, este homem que fez o mal, será que pode ser iluminado? Será que pode refletir? É o desafio nosso. Então, atenção que todas as dinâmicas da Missão Belém, todos os confrontos, os diálogos semanais entre os pastores e os outros acolhidos, entre os servos pastores, pais e pastores, tudo serve para iluminar, refletir, pensar. Quanta besteira acontece porque você não pensa. Se você pensasse um momento, você não faria.
Se você refletisse um pouco, você não faria. Então, por isso que Jesus fala com força: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Aquele inimigo teu é teu irmão. Aquele inimigo teu é uma pessoa que foi resgatada por Jesus na cruz. Aquele que você chama inimigo, Jesus resgatou, dando o seu sangue. Então é inútil que você chame de inimigo. É inútil que você se afaste dele. Ele é uma pessoa que te fere, sim, mas ainda mais uma pessoa que precisa se salvar. Este é o problema. Então, você tem que passar em cima. E às vezes não somos heróicos. Por exemplo, acontece na missão que tem vozinhos que estão um pouco confusos. Então, você quer ajudar e ele dá um soco, dá um tapa, aquela coisa que acontece, não é? Agora, vocês são todos inteligentes. Você não vai revidar. Você vai fazer o quê? Revidar com o vozinho. Então, de repente você fala, não faça isso, coloca o braço no lugar certo. Você não trata o vozinho como um inimigo. Você trata o vozinho como uma pessoa confusa que deve melhorar, entende? Quem é o doido que vai revidar? Não existe. Isso é que Jesus fala. Todo mundo deve ser tratado assim. Todo mundo deve ser iluminado e você deve se preocupar com o teu inimigo. Não deve mandá-lo para o inferno, não. Vai para o inferno. Não é isso, não. Porque Jesus quer que ele vá para o céu junto com você. Isso. E assim, a gente pode pensar nesta mesma coisa no relacionamento familiar. Douglas e Valéria estão aqui, estão caminhando. Se Deus quiser, daqui a um ano ou menos estaremos aqui celebrando o casamento. Gente, Douglas tem um mundo dele, um mundo engraçado. Eu vou contar esta história aqui. Anteontem a gente estava no prédio da Sé e veio uma promotora que é responsável da promotoria de São Paulo dos Direitos Humanos e que ama muito a Missão Belém, gosta muito da Missão Belém. Foi lá, queria conhecer o prédio da Sé. Sentamos lá na mesa, ela, eu, Douglas, Erivan, outros, Luciano, e de repente eu estava apresentando ele e falou: Douglas, agora vai noivar e está para casar. Esta promotora simpática fala assim: vai casar, então vai para a cadeia, bem-vindo. Entende? Ela é casada, tem 4 filhos, e sabe, está feliz, né? Porém fala: agora você vai para a cadeia, como se a Valéria fosse a cadeia dele. Porém também para a Valéria é a mesma coisa, entende? O Douglas, porque quando você está junto, eu dou um exemplo: se você amarra o teu amigo no teu pé, tenta você caminhar ou correr. Aí é difícil, tem que se sincronizar, entende? A mesma coisa o casamento. Se amarra bem, porque os dois são uma só coisa, só que não é tão fácil. Mulher tem um modo de caminhar, um homem tem outro modo. Estão tudo amarrado aí. Precisa se encaixar, precisa adquirir um ritmo. É isso que é o nosso desafio, é o amor e a beleza do amor. Imagina se todo mundo fosse igual, que tédio, né? Imagina se todo mundo fosse igual. Não conseguiríamos traduzir na nossa vida a grandeza de Deus, porque Deus é muito grande. Então, uma pessoa é um reflexo de Deus, outra pessoa é outro reflexo, outra é outro reflexo, e a gente se encaixa. Mas no caso deles, entende? Eles estão caminhando, se unindo sempre mais. Claro que Douglas cresceu livre aí, igual menino de rua, como ele contou o testemunho, não devia nada para ninguém, agora deve tudo para a Valéria. É complicado. E a Valéria também cresceu do jeito que Deus proporcionou para ela, e de repente quer alguma coisa do Douglas. A Douglas é uma outra pessoa, de repente ele não faz. Aí os dois têm que morrer um pelo outro, Um pelo outro.
Tá bom, mas inútil eu falar, porque depois eles vão falar e vai ser melhor. Podemos parar por aqui e só convido cada um a pensar na situação em que ele se encontra. Eu estou numa família, vivo numa família com esposa e filhos, então o meu perdão primeiro é dentro da família. Vivo na comunidade, vivo numa casa de acolhida, o meu perdão é dentro da casa de acolhida. Perdoar o jeito meu dos outros. Vivo na fraternidade dos consagrados, então o perdão é neste nível. Cada um tem o seu âmbito e peça a Deus de iluminar. É isso que eu estou pedindo e propondo que todos nós façamos. Esta escolha: amai os vossos inimigos. Amai muito os vossos inimigos. Vamos deixar um minuto para cada um responder a Deus. Podemos sentar mais um pouco e vou chamar aqui o Douglas. Venha aqui, Douglas e Valéria, aqui na frente, que assim todo mundo pode ver bem. Aqui. Deixa a Valéria aqui perto de mim, que senão vai se sentir sozinha aqui. Então, hoje é o dia do noivado. O que é o noivado? É uma bênção especial que eu vou dar daqui a um pouco. Pode passar o livro das bênçãos aqui e deixá-lo no altar. É uma celebração muito simples, porém significa abençoar esta caminhada. São 2 anos e 2 meses que vocês estão namorando. Eu pessoalmente estou acompanhando o namoro deles e com eles construímos também uma caminhada para todos os namorados, os casais de namorados. Esta caminhada, ela dura pelo menos 3 anos, 2 anos e 2 meses, agora até o último ano de noivado. Vamos ver se conseguimos fazer o casamento em dezembro ou em outro momento. São 3 anos. E uma pessoa poderia dizer, mas é muita coisa. Gente, para fazer um padre precisa de 7 anos de estudo, de seminário. Você acha que seja mais fácil casar? Também é difícil casar, também é difícil construir família. Então, nós estamos propondo uma caminhada e eles foram os primeiros que abriram esta caminhada. E espero que todos possam compreender que o casamento não é juntar os panos e assim, começar de qualquer jeito. Depois de uma semana os dois brigam e aí pouco falta que se mate. Precisa aprender a se amar, aprender a viver juntos, aprender a ser família juntos. Então, vamos agora pedir, mesmo que brevemente, para eles, como é que você se sente nesse momento? Como é que é este momento de noivado? O que vocês estão sentindo? Me sinto feliz assim, né? Meio nervoso com o momento assim, mas me sinto feliz. Acho que depois todo esse tempo, acho que praticamente 10 anos de comunidade, né? E caminhando na luta. E a gente vê, né? Porque a gente é bem diferente um do outro, assim, né? Então, às vezes a gente tem as nossas discordâncias, né? Um concorda com uma coisa, outro não concorda. Mas um de nós sempre tem que se abrir para poder que o outro faça, né? Assim. E para mim é uma luta, né? Porque meu mundo é diferente. A casa de acolhida, é os irmãos, né? O prédio da Sé, o acolhimento. Então, eu acredito que é muito mais fácil eu me lidar com os irmãos, né, do que no namoro, assim, né? Então, tem bem essa diferença, assim. Igual o senhor falou, sempre fui solto na vida, né? Sempre morei na rua, sempre... Tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha tudo, mas eu que, por escolha, acabei fazendo isso, assim, né? Então, essa parte de ser solto, assim, na hora que eu escutei, eu sempre lembrei, né? Que eu ia para Santos, ia para São Paulo, ia para Guarulhos, ia para um monte de lugar e na hora que eu queria, assim, né? Até para sair, às vezes, para ir no mercado, ou às vezes eu vou sair do prédio para fazer alguma coisa, ela pergunta para onde que eu vou, né? Manda mensagem perguntando e
Eu tô acostumando com isso, assim, né? Porque quando a gente acostuma a ser mais solto, mais essa liberdade, né? E agora dividir essa vida em dois tem uma grande diferença, assim, né? Acho que para sair ou para fazer outra coisa, ou ir para na casa de um amigo, ou para casa do pai ou da mãe, né? Agora tem que entrar no consentimento, assim, né? Tem que se aceitar, né? Ele já começou a falar da luta do casamento. Mas olha que coisa, eu acompanho eles. De vez em quando, nos diálogos, eu quero falar ou só com um ou só com o outro. Aí teve um momento que eu tive que fazer a pergunta que padre tem que fazer, porque não posso casar assim, superficialmente. Então eu falei, olha, Valéria, agora você sai um momento, eu converso meia hora com Douglas. Aí eu olhei olho nos olhos com Douglas e perguntei, Douglas, você quer casar com Valéria? Você me respondeu? Sim, quero. Olha, ele podia falar o que queria porque ele estava sozinho, né? Mas por que você falou assim? Porque eu acho que nesse tempo, acho que a gente construiu muita coisa junto, assim, né? Independente da diferença de um do outro, eu acho que é isso que faz o casamento, né? É essa indiferença e a gente aprender a se amar, a lutar junto, né? Constituir família, criar os nossos filhos, né? Dar uma vida assim, Deus para ele, uma vida no caminho certo. Eu acho que esse é o sonho de todo pai e mãe, assim, né? Então... O que a Valéria te deu na tua vida? O que trouxe para a tua vida? Olha, ela trouxe mais... Claramente que ela é um pouco mais firme, eu já sou um pouco mais diferente, assim, né? Às vezes ela fica brava com alguma coisa, mas ela me ajudou também a caminhar, assim, né? No rumo certo, né? Fazer as coisas certas, caminhar certo, né? Ter que pensar também nas outras coisas, né? Porque às vezes eu penso, igual ela fala, que eu sou egoísta ainda, né? Que eu penso só em mim, né? Então, ela me ensinou isso também, né? A construir isso, a viver um com o outro assim, né? Agora, 2 anos e 2 meses. Conta um pouco como é que foi quando começou tudo, porque, assim, você estava lá no prédio e, como sempre, todos os sireneus, eles são maravilhosos, Porém, para namorar e casar, Deus nos acuda, tem que lutar muito para educar a isso. Mas como é que vocês pensaram em começar o namoro? Conta um pouco. Sim, eu estava na Balsa, né? Já fazia mais ou menos uns 3 anos e pouco. Depois eu fui convidado para ir para o prédio da Sé, né? No fundo eu não queria, né? Porque eu sempre gostei da Balsa, né? Do jeito que é ali, a gente se uniu ali, né? Aí eu aceitei vir para o prédio da Sé e também nesse tempo a Tamir chamou ela para trabalhar presencial, né? Que ela trabalhava online, né? Em casa. E aí foi onde que a gente se encontrou, assim, né? A gente conversava uma vez ou outra, mas era sobre ficha, sobre essas coisas, assim, né? Sobre o boletim, que tinha um boletim, mas tinha ficha, isso, aquilo, né? Então era sempre sobre isso, né? E ali a gente foi conversando, né? Aí teve um dia que eu fui levar ela até o ponto, né? Porque ela tinha que descer o ponto do Parque Dom Pedro ali para ela poder ir embora. Então, aí uma vez eu acompanhei ela e depois comecei a acompanhar de novo. Aí você não sabia o caminho, né? E ali a gente foi conversando um pouco mais assim, né? Ela foi falando da minha família, falando da dela, um pouco da minha história, um pouco da dela. E ali, depois de 8 meses, né? A gente viu que tinha algo a mais, né? Depois desses 8 meses a gente procurou o Jones, né? Ela procurou a irmã que acompanhava ela. E ali a gente falou que a gente queria iniciar um... O que era este algo a mais? Acho que, do tempo que a gente foi se conhecendo assim, acho que Deus foi falando com o tempo, né? Acho que Ele foi falando com o tempo, a gente foi conversando, começou a entender que tinha algo a mais do que amizade. Porque a gente ficou praticamente 8 meses ali na amizade, né? Só conversando, né? Uma vez ou outra a gente saiu para tomar um sorvete. Mas depois desses 8 meses a gente sentiu que tinha algo a mais ali, né? Eu acho que esse algo a mais que Deus foi construindo, né, que é o sentimento, e aí a gente viu que tinha algo a mais, a gente procurou quem nos acompanhava, né? Agora vamos ouvir a Valéria, que as mulheres têm mais facilidade de falar. Então, conta um pouco como é que foi que vocês decidiram começar esta caminhada de namoro e como é que foi esta caminhada de namoro? Acho que
Um pouco foi isso que ele falou. A gente começou a viver essa amizade e aí, durante esse tempo de amizade, a gente foi entendendo que existia um sentimento diferente. Mas da minha parte foi um pouco mais difícil de aceitar esse sentimento, porque não sei, a gente tem nossos limites, nossos preconceitos, tudo isso. E aí, na minha cabeça, eu não poderia me relacionar com um irmão da casa de acolhida, né? Porque por toda a história que tem, tudo isso, né? Não é que eu conhecia, tipo, a fundo toda a história dele, mas eu tinha muito medo, né? Do que seria, assim, né? Então, para mim foi um pouco um processo interno mais difícil de aceitar esse sentimento que eu tinha. Só que aí teve uma hora que não deu mais, assim, né? Assim, no acompanhamento a gente viu, aí foi pedido para mim tirar um tempo para rezar, né? Um mês para rezar, buscar entender e também me abrir à vontade de Deus. Porque eu já estava bastante tempo na comunidade e não é que eu queria fazer a minha vontade, eu queria fazer aquilo que fosse vontade de Deus. E aí eu precisava me abrir, porque se fosse vontade de Deus, eu não poderia ir contra isso, né? E aí, a partir disso, que eu me abria a esse sentimento, eu entendi que realmente eu gostava dele. Então, a gente saiu para conversar e também eu dei espaço a conhecer o Douglas, tipo, não só o Douglas da casa de acolhida, mas o Douglas como pessoa, né? Então, de conhecer quem ele era realmente, não só pelo rótulo da casa de acolhida. E foi muito bom, porque eu entendi quem ele era, e aí os medos, Deus vai sanando, assim, né? E aí foi isso, então aí a gente começou a conversar, e aí a gente entendeu o que era isso, então a gente procurou as pessoas que nos acompanhavam, porque a gente queria, por mais que a gente tivesse um sentimento um pelo outro, a gente queria fazer as coisas segundo a vontade de Deus e também em acordo com a comunidade, porque a gente está há bastante tempo dentro da comunidade, né? Então, fazer as coisas em acordo, e a gente procurou o acompanhamento, aí depois o Douglas procurou o senhor. Como eu disse, teve um momento que eu pedi para o Douglas, olha, pode sair que eu vou conversar com a Valéria. Eu olhei nos olhos da Valéria e falei, Valéria, você quer casar com Douglas? Você me respondeu? Que sim. Por quê? Porque ao longo desse tempo, um pouco do que o Douglas falou, a gente vai construindo muita coisa, né? Então a gente está há mais de 2 anos juntos, então a gente viveu, claro, muito tempo de dificuldade, mas também a gente viu muito a graça de Deus na nossa vida se realizando, né? E aí a gente decidiu que era isso que a gente queria, né? Porque quando a gente começou o namoro, a gente tinha um objetivo já também, né? Não é que a gente começou um namoro para brincar ou nada disso, né? A gente tinha um objetivo. Podia ser que no meio do caminho a gente entendesse que era outra coisa? Podia, mas ao longo desse caminho a gente entendeu que a gente queria continuar junto, que a gente queria construir uma família, construir algo segundo a vontade de Deus, construir uma família em Deus, ter filhos e tudo isso. Então, ao longo desse tempo, a gente foi amadurecendo muito, porque eu acho que no relacionamento precisa amadurecer muito, e aí a gente foi entendendo as coisas assim como realmente são, né? Acho que em meio às dificuldades, porque isso é normal, nós somos pessoas bem diferentes, como ele deixou bem claro. Em meio às dificuldades, a gente vai entendendo um ao outro. Acho que era bonito, porque a passagem hoje falava muito do perdão, e aí eu pensava nisso, que acho que uma das principais coisas que deve haver dentro do relacionamento é o perdão mesmo. Tipo, a gente precisou aprender a se perdoar, né? Porque tem coisas que eu faço que vai ferir ele, e tem coisas que ele faz que vai me ferir, porque a gente é diferente, né? E aí não dá para, no meio de eu me sentir machucada, para chutar o balde, pegar e falar, não quero mais, esse homem vai embora. Não dá para fazer isso, assim, né? Acho que a gente precisa também de maturidade, de se perdoar, de entender, né? E também de ir se ajudando um ao outro, falando, olha, isso aqui me incomoda, isso aqui
isso aqui não vai bem, isso aqui vai bem, elogiar também quando precisa, né? Que é uma motivação para o outro. Então, ao longo desse tempo, a gente foi construindo muita coisa, né? E mudando muita coisa também. Escuta, Valéria, a gente passou deste acompanhamento ao Parque Dom Pedro, que nem sei onde é esta parada de ônibus, até o namoro. O que te levou? O que te atraiu? O que te levou? O que você gosta do Douglas? Ai, ontem eu até falava com as meninas em casa que eu sempre ouvi falar muito bem do Douglas, né? Então, muito tempo antes de conhecer ele e tudo mais, eu ouvia falar, nossa, o Douglas é um sirineu muito bom, é um homem muito doado e tudo mais. Mas até aí, tudo bem, a gente ouve falar isso de muitos irmãos, né, das casas. Mas aí, quando eu conheci ele, eu realmente entendi o porquê que ele era muito bom. Então, para mim, ele tinha um coração muito grande, ele tinha um amor pelos pobres, assim, que me encantava, assim mesmo, né? A doação dele no prédio, até o fato de vir para o prédio, né? Que eu sei que ele gostava lá da balsa, ele é um pouco bicho do mato, gosta da roça, né? E lá era bem afastado. Então ele gostava muito, mas aí chegou no prédio, aquela loucura, irmão descendo, subindo, briga. E mesmo assim, ele sempre demonstrou um grande amor pelos irmãos, pela casa de acolhida. Então acho que isso me encantou, porque parece que o coração dele é sempre no outro, né? Então ele pouco olha para ele. Então acho que isso me fez me apaixonar cada vez mais por ele, assim, né? Entendendo como é o seu coração, como é a sua vida, assim, mesmo diante de todas as dificuldades que ele viveu, né? Porque pela história dele e tudo mais, ele poderia ser um doido por aí, né? Mas a partir do momento que ele encontrou Deus, ele deu acho que Deus deu um novo sentido para a vida dele, né? Obrigado. E você? O que te encantou? Porque passar do Parque Dom Pedro ao namoro tem que ter algum motivo. O que te apaixonou por ela? Sim, eu acho que uma coisa que eu pensava, né, que eu acho que a pessoa que eu fosse conhecer deveria, assim, me conhecer bem, que geralmente quando começam os namoros por aí, eles vão saber a verdade só depois, né? E ali a gente foi, acho que construindo isso, né? Durante esse tempo de amizade, foi construindo, ela foi me entendendo, foi me escutando, né? Algumas coisas a gente, eu passei por isso, você passou por isso, né? A construção também da família, né? Que a gente pensa igual, assim, que a gente quer o bem dos nossos filhos, que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, né? Que a gente possa levar ele para um bom caminho. E a doação dela, né? A doação dela, assim, que ela trabalha nesse escritório. O que você gosta? Que eu gosto nela? Acho que ela... Sei, às vezes ela é meio brava, né? Às vezes eu gosto que às vezes ela é meio brava porque eu sou mais solto, assim, né? Eu acho que isso me ajuda também, né? E também é uma pessoa que escuta, né? Uma pessoa paciente, que escuta, mas também tem aquela pegada, né? Porque eu sempre falei para os meninos que se a gente arruma uma pessoa que é muito mole, a gente monta em cima, né? Mas eu acho que isso também atraiu, porque ela sempre foi uma pessoa séria, firme, né, na escola de cinema fazendo chamada, aquela pegada Douglas presente. Então isso me atraiu muito, assim, né? Essa doação dela, essa firmeza, né, aos pobres, assim, né? Seriedade. Muito bem. Então agora vocês compreenderam, o tempo não permite mais do que isso, mas eu espero que eles possam dar testemunho também em outros contextos. Fizeram uma caminhada muito bonita, de respeito, de castidade, de pureza. Isso que é difícil no mundo lá fora, também por uma mentalidade meio estranha. E eles estão caminhando para o casamento com esta seriedade, com esta abertura. De verdade, o casamento é um sacramento. Então, existe amor entre eles, é claro. Se pudessem falar um pouco mais, daria. O Douglas sofreu muito pela falta da mãe, falta da família. Cresceu assim, filho de Deus, mas não tinha muita mãe, muito pai nesta terra. E Valéria também passou pelas suas aventuras
Mas isso, eles conseguem se completar, conseguem se doar o que faltou também no passado, um pelo outro, faltou na vida de cada um, estão se dando um ao outro. Então eu fico muito feliz de poder dar esta bênção hoje e com todos vocês, tá bom? Vamos então, pode deixar o microfone aqui, fiquem aqui. De pegar as alianças também, de noivado. Isso. Atenção, vamos ficar em pé. Eu vou abençoar as alianças, mas sobretudo eu vou abençoar eles, porque esta bênção de noivado, ela é especialmente pelas pessoas. Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, que suavemente chamastes e destinastes estes vossos filhos, Douglas e Valéria, a se amarem reciprocamente. Dignai-vos confirmar os seus corações para que eles conservem a fé e, procurando agradar-vos em tudo, tenha a felicidade de chegar ao sacramento do matrimônio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, fonte de todo amor, por cujo desígnio providencial estes jovens se encontraram na vida, concedei que eles, ao pedirem a vossa graça em preparação para o casamento e sustentados pela bênção celeste, não só cresçam na estima de um pelo outro, como se amem reciprocamente com o amor sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E vamos dar uma salva de palmas. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Vamos pedir para eles. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E agora vamos dar a bênção a todos vocês. Olha quanta gente boa que veio aqui para festejar vocês. Aqui está todos os sireneus das casas, abandonaram as casas hoje, estão aqui por vocês. Até o Johnny, até a Tamires que está aqui. Isso, também outros. A gente participa da alegria de vocês, sabe quanto é grande a seriedade, quanto é grande o empenho, a seriedade, e estamos muito felizes em acolher vocês nesta caminhada, nesta reta final para o casamento. A Cassuda também deseja expressar alguma coisa para vocês. Que Deus possa abençoar muito esse primeiro passo, mas assim, né? Sério. Não que não era sério antes, né? Mas que Deus possa continuar abençoando, que vocês possam fazer toda a diferença na vida familiar que vocês tiveram, né? A partir de vocês comece uma nova caminhada familiar e que vocês possam ser exemplo para muitos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.